Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 22. Amados, hoje eu quero ler um texto um pouquinho longo com os irmãos. Normalmente eu leio 1, 2, no máximo 3 versículos, mas hoje eu quero ler a parábola do banquete de casamento para nós extrairmos algumas verdades a respeito do reino de Deus, como que funcionam as coisas no reino de Deus. Então eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14. Está escrito assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amados, meditando nessa parábola, é interessante nós analisarmos como que funciona o reino de Deus. Quando nós olhamos, vemos Jesus falando isso daqui, estavam ali fariseus, os religiosos da época, nós podemos compreender que Jesus estava falando sobre o convite a respeito do evangelho para os judeus, exatamente para os mestres da lei, para os fariseus. E eles o quê? E eles não queriam ouvir, não quiseram ouvir. Então o evangelho foi o quê? Foi aberto para todos os gentios, todos. É o que fala aqui. Então os servos saíram às ruas e reuniram todas as pessoas que pudessem encontrar. Aqui está falando sobre o público-alvo, vamos dizer assim, quando Jesus veio, que foi para os judeus. Eles não quiseram, então o evangelho foi aberto para todos os povos. E aí quem recebe se torna participante do reino dos céus. Mas nós podemos fazer analogias, Jesus sempre fez analogias, né? Contando parábolas, explicando, olha, o reino dos céus é semelhante a isto, funciona dessa maneira. Jesus gosta de fazer analogias e nós podemos compreender algumas verdades aqui, extraindo para a nossa vida, até mesmo quando nós já estamos dentro da igreja, vamos dizer assim. Então eu quero falar sobre algumas características que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a este rei que preparou o banquete, e nós podemos extrair algumas características que fazem parte do reino dos céus. Uma delas é a que Deus nos dá poder de escolha. Amados, nós não somos robôs diante de Deus. Quando nós lemos ali, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos,
A escolha de Deus, ela nunca é baseada em acepção de pessoas. Quando nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, nós podemos ver que a escolha de Deus é pautada, é baseada no seu pré-conhecimento, ou seja, ele já sabe quem vai o aceitar e quem não vai, quem vai aceitar o seu convite e quem vai rejeitar. Então, a eleição de Deus não é pautada na acepção de pessoas, pelo contrário, a eleição de Deus, o processo de escolha de Deus é pautado no seu pré-conhecimento. Mas eu acho interessante porque ele diz assim, muitos são chamados. E aí quando nós lemos do versículo 1 em diante, nós vemos que o Senhor convidou várias pessoas, chamou várias pessoas para se tornar o quê? Participante do seu reino. Mas alguns não quiseram, ou seja, tiveram uma decisão, um poder de escolha. Outros não deram atenção e saíram, ou seja, ouviram a mensagem, mas não deram atenção, preferiram o quê? Sair. Ao invés de aceitar a mensagem, preferiram sair. Amados, e no reino de Deus funciona assim, nós não somos robôs. Deus nos dá o poder de escolha, nós podemos dizer sim ou não para a mensagem de Deus. Nós sabemos que tudo provém de Deus, no sentido de que a obra completa e perfeita para a nossa redenção, salvação, perdão, foi efetuada por Cristo Jesus com sua morte e sua ressurreição. Mas Deus nos deu essa capacidade de ouvir e dizer sim ou não, aceitar ou rejeitar. E é interessante porque nós podemos usar isso para as nossas escolhas na nossa caminhada cristã. Porque se funciona assim para a salvação, vamos dizer assim, tudo vem de Deus, mas o dizer sim ou não parte de nós, digamos que o 1% parte de nós, que é aceitar ou rejeitar a obra que Cristo Jesus realizou. Se funciona assim na salvação, funciona assim na nossa caminhada cristã também. Deus nos dá essa capacidade de dizer sim ou não, aceitar ou rejeitar os convites que Ele nos faz. Amados, e quantas vezes o Senhor nos chama para algo específico e nós rejeitamos? Fazemos como aqueles homens, não, eu não quero ir, ou então eu até ouço o convite de Deus e eu falo, não, isso eu não quero, e eu saio, eu me retiro. Sabe, amados, aí nós olhamos para tudo isso daqui e quantas pessoas olham para o chamado alheio, para o do outro e diz assim, como que aquela pessoa diz que foi chamada para isso ou está fazendo aquilo? Não, não pode, eu que tinha que estar fazendo, eu que tinha que estar lá. Mas e quantas vezes, quando o convite foi para nós dissemos não, eu não quero, não, eu não aceito, não, eu vou sair, não, isso não é para mim não. Sabe, amados, eu quero encorajar vocês, assim como Deus tem me encorajado, a ouvir o chamado de Deus, o convite de Deus e dizer sim, independente das circunstâncias ao redor, independente dos medos, das aflições que muitas vezes vêm, que eu e você possamos ter o discernimento de ouvirmos o chamado do Senhor para nós e nós tenhamos a ousadia e a coragem de dizer sim, Senhor, eu quero, eu aceito, eu vou. Porque senão, o que o Senhor faz? Ele convida outros. Porque olha o que o texto nos diz. Existiam alguns convidados e aqueles convidados não quiseram. Então o que o Senhor fez? Vá às esquinas. Pediu para os servos, vão às esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Gente boa e gente má, convidem todos. Alguém vai aceitar o convite, alguém vai entrar no que eu estou, no meu convite, no meu chamado.
Amados, e assim funciona. O reino de Deus é assim. E quantas vezes o Senhor nos chama para algo, nos convida para algo e nós rejeitamos. Aí Ele vai e chama outro e convida outro. E aí o outro aceita. E aí o outro vai e nós ficamos assim, nossa, não acredito. Mas Deus tinha me chamado para fazer aquilo ali. Mas nós endurecemos o nosso coração ou então ficamos preocupados com as coisas dessa vida, como foram aqueles homens. Não, eu tenho os meus negócios, não, eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso dizer sim. E aí Deus vai e convida outro, e aí o outro vai, o outro diz sim. E aí nós ficamos ali olhando. Quantas e quantas vezes isso pode acontecer, amados? Eu quero encorajar você a ter o discernimento de ouvir o chamado do Senhor e a ter a ousadia de dizer sim para o que Ele está te chamando, para o que Ele está te convidando. Às vezes, na nossa visão, o convite de Deus parece difícil demais. Mas, amados, quem nos capacita para vivermos, desfrutarmos desse convite, desse chamado, é o próprio Espírito Santo. É o Senhor mesmo que nos capacita. É o Senhor mesmo que nos ajuda a vivermos o chamado, o convite dele para nós. Que eu e você tenhamos essa ousadia de dizer sim, Senhor, independente do que esteja acontecendo, independente das circunstâncias, independente da minha mentalidade que às vezes está tão natural, tão terrena, com medo. Não, eu aceito, Senhor, porque eu confio que o Senhor mesmo é quem vai alinhando todas as coisas, é quem vai me capacitando para exercer o seu chamado. Sabe, amados, eu estou aqui fazendo analogia com relação ao nosso chamado. Esse texto nós podemos usar para a salvação, o convite para a salvação, mas também podemos fazer analogia na nossa caminhada cristã. E eu tenho visto que o Senhor tem chamado muitas e muitas pessoas, mas muitos estão tão firmados, fixados nas coisas desse mundo aqui, que eles estão deixando passar o convite de Deus. E aí Deus começa a convidar outras pessoas. E aí aqueles vão pensando, como assim? Mas e eu? Mas Deus tem te convidado, tem te chamado há tanto tempo. E você, por causa das coisas desse mundo, dos negócios dessa terra aqui, você tem rejeitado, não tem dado atenção ao que o Senhor tem te chamado. Então eu quero encorajar você a ter a ousadia de dizer sim, Senhor. Independente das circunstâncias, independente das preocupações que eu possa ter, eu digo sim para o Senhor. E amados, o chamado do Senhor, muitas vezes nós achamos que é somente algo que tornará alguém conhecido, famoso. Nós ainda temos essa estrutura mental muito terrena em relação a chamado, né? Mas o chamado do Senhor, o convite do Senhor, muitas vezes é dentro da nossa casa, é como mãe, é como pai, é dentro do nosso trabalho, algo que Deus está nos pedindo para fazer, nos convidando a fazer ali no nosso ambiente de trabalho, ou algo que Deus está nos convidando, nos chamando a fazer dentro da nossa casa, entre os cônjuges. Às vezes Deus está convidando a esposa para ter uma atitude diferente com o esposo, ou o esposo para ter uma atitude diferente com a esposa, e você está rejeitando isso. Não entende que é um chamado de Deus, é um convite de Deus. Amados, eu quero encorajar você a ter esse discernimento, a dizer, Senhor, eu quero dizer sim para o teu chamado, ilumina os olhos do meu coração para que eu entenda, para que eu tenha o discernimento para compreender a sua vontade, o seu convite, aquilo que o Senhor está falando para mim. Sabe, amados, nós temos essa visão de chamado ainda muito deturpada. Achamos que é algo para nos tornar famosos, conhecidos. Não é essa a questão de chamado, amados. Pode ser dentro da nossa casa, do nosso trabalho, com os nossos amigos, pode ser simplesmente ali dentro do nosso grupo familiar, no local onde congregamos, não importa, mas tenha o coração liberado para ouvir a voz de Deus e dizer sim para Ele. Talvez você é uma esposa e seu marido não é cristão e Deus está te chamando, te convidando para ter atitudes diferentes com o seu esposo para que de fato ele se converta. O seu chamado é aqui dentro da tua casa, no teu casamento, e você está
não está dizendo não para o Senhor, porque talvez você ache isso pequeno demais, mas para Deus não é pequeno demais. Talvez você seja um esposo e a sua esposa não seja crente ou ela esteja desviada e o Senhor está te chamando para ter uma atitude diferente com a sua esposa e você não está dando valor a isso. Está como aqueles homens que não deram atenção e saíram. Talvez você seja só um adolescente, um jovem e Deus está te pedindo para ter uma atitude diferente dentro da tua casa com os teus pais. Sabe, amados, que eu e você tenhamos o discernimento do Senhor e a ousadia para dizer sim, Senhor, eu aceito o teu convite, eu aceito o teu chamado. De outro lado, talvez Deus esteja pedindo para você ser ousado mesmo e romper com alguns costumes dentro da tua casa, com algumas ideias dentro da tua casa, porque talvez toda a sua família seja cristã e Deus está te pedindo para ter uma atitude diferente do que você está acostumado. Sabe, amados, nós precisamos dar a liberdade para o Senhor atuar em nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir de fato o convite que o Senhor está fazendo para nós e termos a ousadia de dizer: sim, Senhor, eu aceito, eu vou, eu quero viver o seu chamado, o seu convite, o seu propósito para a minha vida. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua mensagem. Pai, obrigada porque o Senhor não nos obriga a fazer nada. O Senhor nos dá o livre poder de escolha. Pai, obrigada porque o Senhor nos convida, o Senhor nos chama. Muito obrigada por isso, Pai. Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados e nós possamos compreender o seu convite para nós. O seu convite individual, pessoal, particular para nós. Para que nós possamos viver de fato a tua vontade para a nossa vida. Pai, eu oro pelos meus irmãos que têm tido medo de dizer sim para o teu chamado. Que eles sejam revestidos com o poder do Senhor, que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder e eles possam com ousadia dizer sim para o teu convite, sim para o teu chamado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão tão envolvidos com as coisas desse mundo, que não estão dando atenção para o teu chamado. Pai, que eles possam parar um pouco. Que eles possam ouvir do Senhor a sua vontade para eles e eles possam dizer sim para a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão com os ouvidos tapados, que os seus ouvidos sejam liberados hoje, em nome de Jesus, e eles possam ouvir a tua mensagem, o teu convite, o teu chamado para eles, e eles possam dizer sim. Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão ouvindo esse áudio e que nunca entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Pai, que hoje eles sejam convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que eles compreendam que a única fonte de vida é Jesus Cristo, que eles estavam mortos, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou para dar vida a eles. Eu oro para que eles digam sim para o convite da salvação, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.